Pronto, então essa é a nossa sexta aula aqui, artes. Deixa eu passar aqui o slide. Pronto, pessoal. E o assunto da aula de hoje, a gente vai continuar comentando, né? Continuar estudando sobre o modernismo no Brasil. E a gente vai ver dois artistas específicos, né? Que é o Volpi e o Portinari. E a gente vai iniciar o tema de arte contemporânea. Ok? Pronto, pessoal. O Alfredo Volpi, esse senhorzinho aí simpático que vocês estão vendo, ele nasceu em 1896, faleceu em 1988. Ele era italiano de nascença, mas ele chegou no Brasil ainda bebê. E ele é do que ficou conhecido a segunda fase da arte moderna aqui no Brasil. A primeira fase, né, da arte moderna foi a de 1922, que a gente estudou na semana passada, e a segunda fase do modernismo brasileiro foi a partir da década de 30. Então, a arte brasileira ali, durante a década de 30, 40, ficou conhecida como a segunda fase do modernismo. E o Volpi, ele vai fazer parte dessa segunda fase, né? Então, ele não participou da Semana de Arte Moderna de 1922. E a arte do Volpi tem toda aquela influência da arte moderna que a gente viu na última aula de artes, e os temas que ele mais trabalhou foram temas populares. Então, ele retratava desde vilas do interior, pequenas cidades do interior. Ele retratava comunidades carentes também, assim como outros artistas. E ele também retratou muito a questão da cultura popular brasileira. Pronto, aqui são duas pinturas dele. O primeiro quadro se chama Catedral, e vocês percebem que ele é todo formado por bandeirinhas. E essa pintura com bandeirinha é o que vai mais caracterizar o Volpi. Tanto que ele é conhecido como um pintor das bandeirinhas. E por que essas bandeirinhas? Porque essas bandeiras, ela faz parte da cultura popular brasileira. Então, normalmente, quando tem festa junina, né, as pessoas enfeitam as ruas, as suas casas, as festas com essas bandeiras. Essas bandeiras também estão associadas a outras festas populares, como festas religiosas e até a Copa do Mundo de futebol, né? Que pelo menos antigamente as pessoas enfeitavam as ruas com bandeiras verde e amarela. Nas últimas Copas eu percebi que isso diminuiu um pouco, mas essa bandeirinha, ela está presente em várias manifestações da cultura popular brasileira. A outra pintura, essa tela maior, é uma sereia que ele retratou já na década de 60. E também a sereia é uma personagem ligada à cultura popular, ao folclore. Ele pintava muito o mar, as marinas, barcos. Então, como esse tema do mar era muito presente na arte dele, aí ele também pintou uma sereia. E percebam que a pintura dele, né, é cheia das características da arte moderna, cores fortes, traços mais livres, não tem aquela preocupação de retratar a realidade como ela é. Então, ele pinta o imaginário, é uma pintura mais livre, mais solta.
né, com muitas cores, característica da arte moderna. Aí aqui são outras pinturas dele, do Volpe, e vários quadros aparecem várias bandeirinhas, né? Então, os dois primeiros quadros são fachadas de casas com as bandeiras, e embaixo são pinturas que aparecem só as bandeirinhas. E aqui do lado, uma outra tela maior também retratando as bandeiras. Então, quando vocês verem alguma pintura que tenha várias bandeirinhas assim, vocês já vão sacar logo que é do Volpe, porque praticamente só ele que pintou essas bandeirinhas. Isso é muito característica, muito marcante da obra dele. E o nosso outro artista, né, da cena modernista, deixa eu só achar aqui o cursor, pronto. É o Cândido Portinari. Portinari, talvez ele seja atualmente, junto com Tarsila do Amaral, o artista brasileiro mais reconhecido, mais famoso, e que tem peças, né, obras de arte mais caras do Brasil. E entre as características da arte de Portinari, Portinari pintou quase 5.000 obras e conseguiu prestígio nacional e internacional. Dificilmente igualado aqui no Brasil, né? Como eu já comentei, ele talvez seja um dos mais conhecidos, mais famosos. Sua produção retrata principalmente questões sociais e algumas vertentes da arte, como o realismo, o cubismo, o surrealismo, o muralismo. Então, a arte, né, do Portinari, professora, ele aí vai... Oi, Janildo. o iluminismo não entra nessa parte não, né? Não. A arte moderna, ela vai ser caracterizada por realismo, cubismo, surrealismo, que são estilos da arte moderna que a gente já estudou aqui nas últimas aulas. Quem tiver dúvida, vocês podem procurar esse vídeo dessa aula, que é a aula sobre a arte moderna. E o Portinari, ele vai misturar elementos de cada estilo da arte moderna. Então, traços do cubismo vai aparecer na obra dele, do surrealismo. Ele também pintava murais. Murais são pinturas em parede. Normalmente é uma pintura enorme que cobre uma parede inteira. Tá? Então, ele também pintou mural. E ele tornou-se renomado ao explorar temáticas brasileiras, que incluíam a luta das classes dos trabalhadores nas plantações, a favela, a cidade. Além disso, produziu obras relacionadas com lembranças da sua infância. Então, Portinari, ele é um artista muito versátil. A gente vai olhar as obras dele, e são obras de denúncia social. Ele vai pintar os trabalhadores, os retirantes, crianças, que era uma outra característica dos artistas do modernismo brasileiro, né? De retratar cenas do Brasil, de retratar o Brasil. E aqui é uma fotografia dele e um autorretrato que ele fez dele mesmo. Pronto, aí esses são alguns quadros mais conhecidos dele, do Portinari. E esses quadros, essas pinturas do Portinari, ela tanto pode vir na prova do Enem como uma questão de artes, ou também ela
pode vir associada com outra disciplina, com português, com geografia, com história. Eu já vi várias questões envolvendo obras de Cândido Portinari, mas era uma questão referente à história, à geografia, à sociologia. Tá? Então, por isso que é importante a gente conhecer esses artistas, não só pensando em artes, mas também como ele, né, o Portinari especificamente, como ele retratava muito a questão social aqui no Brasil, então isso abre margem para a obra dele vir ilustrando questões de várias disciplinas, né, de várias matérias diferentes. Então, o primeiro quadro é O Lavrador de Café. Ele pintou em 1934. Ele era de São Paulo. E São Paulo ainda tem até hoje, muitas fazendas de café. E no início do século XX, quem trabalhava nessas fazendas era aqueles trabalhadores mais pobres, eram imigrantes, trabalhadores negros, descendentes de escravizados. E aí ele retrata esse lavrador de café como um homem negro, com os pés grandes, né, a mão grande, que simbolizava essa força do trabalhador braçal, do trabalhador agrícola. Normalmente o agricultor ele tem o pé grosso, né, calejado, a mão também. Então ele buscou retratar essa força, né, do trabalho nessa pintura, nesse personagem. O segundo quadro é O Mestiço, de 1934. E a gente repara que é um homem negro com traços meio indígenas. Então, ele seria um mestiço de um negro com um indígena, seria um caboclo. E o outro quadro é Menino com um Peão. Ele retratou muito também essa questão da infância, da criança. E são poucos quadros que aparecem crianças aqui no Brasil. E Cândido Portinari, ele tem esse diferencial de pintar crianças. E aí a gente vê um menino brincando com um peão e um chapéu de papel. Deixa eu passar aqui. Pronto. Essas são as pinturas que retratam a questão social. Essas duas pinturas em específico, elas retratam os retirantes nordestinos. Entre a década de 1940 até 70, o Nordeste passou por grandes períodos de seca, então era muito comum famílias inteiras do sertão saírem do sertão e irem para as cidades. Alguns iam para as capitais da região Nordeste, como Recife, e outras famílias iam para o Rio de Janeiro, para São Paulo. E o primeiro quadro se chama Os Retirantes. Retirantes era como os paulistas se referiam a esse imigrante do sertão nordestino que ia para São Paulo em busca de trabalho, em busca de melhor condição de vida. E aí ele retrata esses retirantes, a gente observa com uma cara triste, seca, magros, uma cara de fome, né? Uma cara sofrida. E o segundo quadro se chama Criança Morta, também de 1944. E também retrata uma família de retirantes no qual a criança morreu durante a viagem. Essa época, entre década de 40 e 70, era um período que a taxa de mortalidade infantil no Brasil era bastante alta, principalmente aqui no Nordeste. E muitas crianças viajavam desnutridas ou já doentes. Essa viagem que era realizada em Pau de Arara. E aí era comum que algumas crianças morressem durante a viagem.
Tem até um depoimento do ex-presidente Lula que ele saiu do sertão de Pernambuco com a família para São Paulo. E ele relata que na viagem que ele fez, ele criança ainda, uma menina morreu durante essa viagem. Então, essa mortalidade infantil, essa morte das crianças, né, nessas viagens era comum, era algo comum para ela. Então, vejam como que é interessante, né? Bastante marcante, chocante essa arte de Portinari, e talvez esses quadros que retratam os retirantes sejam os mais conhecidos. E justamente por ele envolver uma questão histórica do Brasil, uma questão social, ele pode vir associado com uma pergunta de geografia, de história, de sociologia, filosofia, enfim. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Posso passar? Pode, professora. Na internet, vocês vão encontrar inúmeras pinturas, tanto do Volpi quanto do Portinari. Então, é interessante depois vocês darem uma olhada para conhecer um pouco mais, né, sobre as pinturas, o estilo, para quando cair alguma imagem dessas na prova, vocês já fazerem uma associação de qual é o artista, qual é o estilo, e aí fica mais fácil, tá, de responder a questão. Deixa eu só... Pronto, gente. E a arte moderna brasileira, ela não se caracterizou apenas pela pintura, mas também pela literatura, o teatro, a poesia. Mas aí, provavelmente, esse tema, né, da literatura, vocês vão estudar com o professor ou a professora de literatura. Por isso que eu procurei focar mais na pintura, na arte plástica, tá? Pronto, e agora a gente vai iniciar o tema com a arte contemporânea. A arte contemporânea, ela vai surgir a partir da década de 60. Até a década de 50, era a arte moderna que predominava tanto na Europa como aqui no Brasil, certo? E a arte contemporânea, ela vai ser uma arte que vai ser pós-moderna, pós a era moderna, e ela vai trazer muitas inovações para a arte no geral, tanto na escultura, pintura, literatura, enfim, dança, música. Ela vai influenciar vários estilos de arte. E esse tema, arte contemporânea, eu acho que é o tema que mais cai no Enem. Principalmente envolvendo as questões de artes no Enem, sempre vai ter, nem que seja uma ou duas questões que envolva a arte contemporânea. Então, por isso é muito importante vocês compreenderem bem esse tema da arte contemporânea. No YouTube tem vídeos, aulas também, tem alguns documentários, matérias falando sobre esse tema. Então, é importante vocês também assistirem esses vídeos para conseguir entender bem essa arte contemporânea, porque muito provavelmente no Enem vai ter pelo menos uma ou duas questões envolvendo a arte contemporânea, tá? E a arte contemporânea, assim como a arte moderna, ela vai lançar vários estilos. Então, a pop art vai ser um estilo da arte moderna. O hiperrealismo também vai ser um outro estilo. E aí, essa aula, né, a aula de hoje, na próxima aula, a gente vai estudar cada estilo da arte contemporânea, tá? Então, as principais características desse estilo de arte são sociedade da informação, tecnologia e novas mídias,
A partir da década de 60, o mundo ele vai ficar cada vez mais conectado. A TV ela vai se popularizar, o rádio também. Então, essa cultura de massa, a TV, o jornal, a música, o cinema vai se expandir também. Então, cada vez mais as mídias, a questão do cinema, da TV, vai entrar na casa das pessoas. Isso principalmente nos Estados Unidos e Europa, né? Aqui no Brasil, essa cultura de massa, ela passa a chegar mais a partir da década de 70, 80, que é quando a maior parte dos brasileiros vão ter uma TV em casa. Subjetividade e liberdade do artista é algo parecido com a arte moderna, né? Na arte moderna, o artista ele vai ter mais liberdade para criar, e na arte contemporânea, essa liberdade ela vai ser ainda maior e vai ser algo sem limites. Efemeridade da arte, abandono dos suportes tradicionais. A arte contemporânea está longe de ser uma arte tradicional. Uma mescla de estilos artísticos, né? Ela vai misturar. Utilização de diferentes materiais. Fusão entre a arte e a vida. Então, a vida cotidiana vai influenciar a produção dos artistas contemporâneos. Aproximação com a cultura popular, já que a cultura popular ela vai estar cada vez mais próxima das mídias, do comercial, da TV, música, cinema, teatro. Cada vez mais as pessoas vão ter acesso a isso. Questionamento sobre a definição de arte. Então, eles vão se perguntar o que é arte, né? Por que uma pintura toda bonita é arte e um móvel, uma cadeira não pode ser arte? Então, eles vão levantar essas discussões. Interação do espectador com a obra. Vai começar a ter esculturas no qual a pessoa pode interagir com a obra, pode tocar, enfim. Tá? A arte contemporânea ela vai vir cheia de inovações. E como tudo que é novo, ela também vai sofrer inúmeras críticas. Né? Pronto, os movimentos artísticos da arte contemporânea, a gente vai ter o pop art, o minimalismo, a arte conceitual, a arte povera, o hiperrealismo, a land art, street art, que seria uma arte de rua, body art, seria a arte do corpo, a arte no corpo, performance na arte e instalações artísticas. E aí, na aula de hoje, a gente vai estudar alguns desses estilos e na próxima aula a gente vai dar continuidade. E o nosso primeiro estilo da arte contemporânea é a pop art. Esse nome pop vem de popular. Algo que é popular é algo que todas as pessoas conhecem, é algo que tem um alcance grande na sociedade e é algo que a maior parte da população conhece, escuta, já viu. Então, por exemplo, na década de 90, Xuxa fazia muito sucesso no país inteiro. Então, boa parte dos brasileiros, 80%, sabia quem era Xuxa, já tinha visto algum programa dela, conhecia alguma música. Então, a gente pode dizer que na década de 90, a Xuxa ela era um personagem popular, né? Uma pessoa popular. E atualmente, o que seria popular, né? A gente pode levantar a questão da música sertaneja, Simone Simara, faz muito sucesso, mas quem? Aquele cantor do Ceará. É que eu não curto muito sertanejo, aí
fica me fugindo os nomes. É Wesley, Safadão, mesmo quem não gosta da música, mas já viu esse homem, já ouviu falar e já ouviu alguma música dele. Então, ele seria um artista popular atualmente. E a pop art, ela vai pegar o que era de popular, o que era os personagens mais icônicos da sua época. A pop art, ela vai surgir em 1960, na cidade de Nova York, mas aí esse estilo de arte vai se espalhar por vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Então, características da pop art: aproximação da arte com a vida cotidiana, utilização de cores intensas e vibrantes, reproduções de peças publicitárias. A pop art, ela vai brincar muito com o que aparecia na TV, com a propaganda, com artistas do cinema, da música, tudo que era popular, tudo que era de mais conhecido, ela vai se utilizar. Inspiração na cultura de massa, ou seja, no que o grande público, né, conhece. Uso da serigrafia, imitação da estética industrial, reprodução em série do mesmo tema, uso de imagem de celebridades, inspiração do universo das histórias em quadrinhos. Pronto, gente. Então, esse primeiro quadro, ele é uma pintura inspirada nas histórias em quadrinhos. A partir da década de 40, as histórias em quadrinhos, elas começam a se tornar muito popular nos Estados Unidos. É mais ou menos nessa época que vai surgir os personagens como Super-Homem, Homem-Aranha, Capitão América. Então, os gibis, as histórias em quadrinhos, novelas em quadrinhos também, serão muito vendidos, né? Muito comercializados. E na década de 60, os gibis também era algo muito popular. Então, Os aproveitando jornais também, né, dessa... professora? Sim, jornais. Também tinha aquelas tirinhas de jornal, já tinha nessa época. Então, tudo que era da cultura popular, que as pessoas consumiam, a arte pop aproveitou, ou a pop art, né? Aproveitou. Aí, embarcando na popularidade dos gibis, das histórias em quadrinhos, eles começaram a pintar quadros nesse estilo, em quadrinho. Aí, esse primeiro quadro é de Roy Lichtenstein, eu acho que é assim que se pronuncia, que era um artista nova-iorquino e ele é considerado um dos mais conhecidos e mais renomados artistas da pop art. E o outro quadro é Triple Elvis, que na década de 60, o Elvis Presley, ele fazia muito sucesso. Era um artista muito popular, ele era um ícone da época. Então, o artista aproveitou dessa imagem dele e fez esse quadro, repetindo ele 3 vezes. Provavelmente essa foi uma cena de um filme, né? Que ele está armado e o Elvis fazia muito filme nessa época. E muito sucesso, né? Também com esses filmes. Aí, aqui são outros quadros. Esse primeiro é várias garrafas de Coca-Cola que o artista pintou em forma de quadro. E aí, por que a Coca-Cola? Porque a Coca-Cola, na década de 60, nos Estados Unidos, já era um produto consumido praticamente por toda a população norte-americana. E até hoje a Coca-Cola, né, a gente pode considerar ela como um ícone popular atual. Todo mundo conhece, todo mundo já provou. E quando eu falo todo mundo, é o mundo inteiro mesmo. Na África, na Ásia, nos lugares mais distantes, todo mundo conhece a Coca-Cola.
E o segundo quadro são várias latinhas de sopa. Os americanos, até hoje, eles têm o hábito da comida enlatada. Então, é uma comida muito prática. Você compra uma lata de feijão, uma lata de sopa, abre, esquenta e come. Então, essa comida enlatada até hoje é muito comum nos Estados Unidos. E na década de 60, essa sopa de tomate, essa latinha, a sopa Campbell, ela fazia muito sucesso entre os americanos. Era muito consumido. Deixa eu só abrir aqui o chat para mim. A Coca-Cola, ela é boa, né? Agora, realmente, não dá para tomar ela todo dia, não, senão o negócio desanda, né? Não é muito saudável, não. Pronto, e esse quadro é a Marilyn Monroe. Ela era uma artista muito conhecida nos Estados Unidos, fez muito sucesso ali, década de 50 e 60, principalmente. Era uma atriz de cinema, os filmes dela, enfim, são considerados clássicos até hoje. E ela, como Elvis, eram talvez os artistas mais populares dos Estados Unidos ali durante a década de 60. Então, assim como Elvis, que foi representado naquele quadro, a Marilyn Monroe também foi representada aqui. E aí a gente vê que o artista colocou vários retratos dela com cores diferentes. E a pop art, além de se aproveitar do ícone, né, desses personagens, também vai lançar muitas cores, vão inovar. Enfim, é muito criativo. Cadê? É bom para desentupir cano, né? Realmente. E sim, gente. Então, nessa pintura da Marilyn Monroe, a gente observa várias características da pop art, tanto do uso de cores, da criatividade, como da utilização da imagem de pessoas muito populares. Um artista brasileiro que segue essa linha da pop art é o Romero Brito. Tá? Então, aquelas pinturas do Romero Brito, a gente vê que ele usa muitas cores, né, e tal. Aí ele é considerado um artista da pop art. Tá? Deixa eu só colocar o meu computador aqui para carregar, é rapidinho. Pronto, pessoal. Já está carregando aqui. Pronto, o minimalismo é um outro estilo de arte contemporânea. A expressão minimalismo vem de mínimo, tá? Então, quanto menos, melhor, desse estilo de arte, do minimalismo. Também é um movimento artístico de Nova York, teve início ali nos anos 50, e ele foi um movimento muito forte entre os anos 60 também. Esses movimentos primavam pelo mínimo de recursos e elementos utilitários, reduzindo todos os seus aspectos ao nível essencial. Então, repare nessa primeira imagem de baixo, que é uma escultura. E essa escultura é praticamente só uns traços, um pedaço de madeira
comprido, em um formato diferente. E ela não tem mais nada. Então, repare como é bem, bem simples. E realmente ela utilizou ali o mínimo de recurso material. O quadro de cima, a gente repara que são 4 telas, todas do mesmo tom, uma cor mais neutra, e um desenho simples também, né? Só uns traços, enfim, o mínimo. E o quadro abaixo é uma composição de vários quadros, pequenos, grandes, mas todos em preto e branco. Também não foi utilizado tinta, nem muito material. Então, veja que foi utilizado o mínimo de recursos. Tá? Então, essa é uma característica dessa arte minimalista. Aí, aqui são outras pinturas. A primeira pintura é que um rosto é só poucos traços, preto e branco. E o segundo quadro é uma composição de triângulos voltados para baixo, com cores diferentes, cores mais neutras também. Enfim, pronto. Repare que a arte minimalista, ela é uma arte bem, bem simples, e a proposta dela é essa mesma, é que utiliza poucos recursos, poucos materiais, pouca informação, diferentemente da pop art, né, que utiliza muita cor, muita coisa chamativa, muita informação. O minimalismo, ele vai procurar ser o oposto. Aí aqui é a arte conceitual. Essa arte conceitual, ela é bem interessante, porque ela vai ser uma arte que vai trabalhar com conceitos. Então, o artista, ele vai, enfim, utilizar qualquer elemento, contanto que esse elemento, esse objeto, ele possa oferecer uma ideia, uma reflexão. E também vai ser uma arte muito livre, e é daquelas artes que as pessoas costumam olhar e ficam se perguntando: isso é arte? E essa escada aí? Ah, eu tenho uma escada em casa, então a minha escada é arte. Né? Então, a arte conceitual, ela tem esse papel provocativo, que as pessoas olham e se questionam e ficam tentando identificar o que aquela obra quer dizer. Então, ela é uma arte bastante inquietante. Então, as principais características: crítica ao formalismo e ao mercado da arte, ela não é nada formal. Crítica ao materialismo e ao consumo. Durante a década de 60, 70, essa cultura de massa vai influenciar muito o consumo e o crescimento do capitalismo nos países capitalistas da época. Então, esse consumismo, esse acúmulo de coisas, de material, os artistas eles começam a questionar. Oposição ao hermetismo da arte minimalista. Ela vai se opor à arte minimalista. Popularização da arte como veículo de comunicação. Arte mental e reflexiva, que vai ser o principal objetivo desse estilo de arte, é fazer com que as pessoas pensem. Radicalismo e culto à anti-arte. Ruptura com a arte clássica formal, uso de fotografias, textos, vídeos, instalações. A arte conceitual, ela tanto pode ser em forma de pintura, escultura, uma dança, uma ação, uma peça teatral, enfim, ela vai influenciar vários estilos artísticos. E nessa obra que vocês estão vendo, ela é da artista Yoko Ono, e aí ela colocou uma escada
e algo como se fosse um lustre, né, suspenso, com uma corda e um círculo. E aí essa imagem, essa escultura pode ter várias interpretações. Não sei se é uma referência às pessoas que se matam enforcado. Essa é uma interpretação minha, mas outras pessoas podem ter uma outra interpretação. E a própria artista pode ter uma interpretação totalmente diferente. Então, esse é o objetivo da arte conceitual. Ela não é fechada em si, né? As pessoas, elas são livres para interpretar esse estilo. A primeira imagem aqui é um artista recifense. Ele está fazendo uma performance conceitual no ano de 1978. Então, ele foi para vários espaços públicos, ficava lá sentado ou em pé, ficava parado, com essa placa. O que é a arte? Para que serve? E aí as pessoas se deparavam com esse homem, com essa placa, e já começavam a pensar, né, na proposta que ele estava lançando. E aí as pessoas já começavam a refletir no que era arte, no que ela serve. Então veja que é um estilo que realmente provoca, né, que provoca uma reflexão, enfim. E o segundo quadro é as três cadeiras. Então o artista ele trouxe uma fotografia de uma cadeira, a representação dela, a cadeira em si, e uma outra tela que é a descrição sobre o que é a cadeira. Então, com isso, ele mostra uma cadeira de três formas diferentes. Uma a partir de uma fotografia, de uma representação, a outra a cadeira mesmo, de fato, e a outra uma descrição do que é a cadeira. Né? Então veja como que o artista ele vai trabalhar com esse conceito e o que é a cadeira, como que ela pode ser representada. E aí a gente olha para isso e começa a pensar, a refletir. Pode até não gostar, né? Pode até, nada a ver isso aí, ou falar mal, mas o importante é que você se manifestou de alguma forma. A intenção do artista é essa, de provocar. Se você se sentiu provocado, para ele, já está ótimo. Pronto, pessoal. Aí aqui a gente finalizou. Deixa eu parar aqui. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Nenhuma, professora. Pronto, aí agora a gente for colocar para vocês as questões. Vocês conseguiram responder? Viram as questões? Conseguiram responder algumas? Chegaram a dar uma olhada? Sim, eu respondi. Sim. Respondeu? Ótimo. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui. Aí na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse tema da arte contemporânea. A gente vai ver os outros estilos e até lá façam isso que eu comentei com vocês, tá? Procurem ir pesquisando na internet sobre arte contemporânea. Tem vários vídeos legais no YouTube. Comecem a tentar se aprofundar um pouco mais nesse tema, porque com certeza ele vai cair no Enem. Pronto, gente. Aí essa primeira questão é do Enem 2005. Cândido Portinari, 1903-1964, um dos mais importantes artistas brasileiros do século XX, tratou de diferentes aspectos da nossa realidade em seus quadros. E aí aqui colocou alguns quadros, quadro número 1, quadro número 2
quadro número 3 e o número 4. Sobre a temática dos retirantes, Portinari também escreveu o seguinte poema. Os retirantes vêm vindo com trouxas e embrulhos, vêm das terras secas e escuras, pedregulhos, doloridos como fagulhas de carvão aceso, corpos disformes, uns panos sujos, rasgados e sem cor, dependurados, homens de enorme ventre buchudo, mulheres com trouxas caídas para o lado, pançudas, carregando ao colo um garoto, choramingando, remelento. E aí a pergunta: das 4 obras reproduzidas, assinale aquelas que abordam a problemática que é o tema do poema. Então, o poema é sobre os retirantes. E quais desses quadros retratam esse tema dos retirantes? 2 e 3. Isso, é o 2, né, que a gente viu aqui, que é uma família de retirantes, sempre com esse rosto triste, né, fraco, magros. As trouxas, né, que ele cita no poema. Aqui o 2. E o 3 também, né? A representação de outra família. Os retirantes, quando viajavam, não tinham mala, então a roupa ia em trouxas, né? Com os filhos, enfim. Isso. E aqui a quarta obra é um cangaceiro. Ele faz uma referência ao sertão, mas não aos retirantes. Tá? Então, aí a resposta correta é a alternativa que tem a 2 e a 3 como opção, que é a letra C. Pronto, essa é outra questão. Examine a pintura de Cândido Portinari, Retirantes, 1944. Para responder a questão. Aí aqui a gente está vendo, né, os quadros sobre retirantes é sempre uma família, homem idoso, mulher, crianças, sempre a criança buchuda, né, com a barriga grande, magras. Pronto, e aí ele quer que você marque a alternativa que melhor retrata essa imagem. Aí, qual alternativa vocês marcaram? Letra A, vamos ver a letra A. Através da sua tela, o artista eterniza uma visão crítica do estado de degradação e martírio que muitas famílias brasileiras viviam. Aí, se a gente for comparar essa resposta com as outras alternativas, a gente vai ver que é a letra A mesmo, tá? Que esse quadro, a pintura sobre os retirantes, era uma denúncia, né? Uma denúncia social na qual passava parte de algumas famílias brasileiras. Essa família em específica era do sertão, que sofria com a seca, mas mesmo em áreas urbanas também existiam famílias muito pobres, no campo também. Então, essa é só um retrato de uma família brasileira mais pobre. Aí aqui o Enem 2019. Para que a passagem da produção ininterrupta de novidade e seu consumo seja feita continuamente, há necessidade de mecanismos, de engrenagens, uma espécie de grande máquina industrial incitante, tentacular, entra em ação, mas bem depressa a simples lei da oferta e da procura, segundo as necessidades, não vale mais. É preciso excitar a demanda, excitar
o acontecimento, provocá-lo, espicaçá-lo, fabricá-lo, pois a modernidade se alimenta disso. Então, a gente vê aqui um texto, né, que fala dessa questão da propaganda, do capitalismo. Não é preciso só oferecer o produto, né? Você tem que fazer com que as pessoas tenham necessidade de comprar aquele produto. No contexto da arte contemporânea, o texto da autora Anne Calquelin reflete ações que explicitam. E aí, qual foi a alternativa que vocês marcaram? Letra A. Letra A. Letra A, né? Métodos utilizados pelo mercado da arte. Durante esse período da arte contemporânea, a arte ela vai virar ainda mais uma mercadoria. A arte ela sempre foi uma mercadoria. Tá? Se a gente for estudar a arte no Renascimento, os artistas faziam obras por encomenda, eles eram pagos. Então, a arte, desde sempre, ela foi uma mercadoria. Porém, na arte contemporânea, como ela já é na segunda metade do século XX, e esse período já é uma época de muito consumo, de muita propaganda, que incentivava pessoas a comprarem produtos, a arte vai entrar nessa mesma linha, né? Então, a arte ela vai se popularizar, cada vez mais pessoas irão consumir, irão comprar. Então, a arte ela chega nesse mercado, no mercado de consumo, né? No mercado da venda e do lucro também. Aí aqui é uma outra questão. Esse quadro aqui, essa pintura, ela seria de qual estilo da arte contemporânea? Letra B. Oi? Pop art. Letra Isso. B. Aí tu marcou a letra B? Pronto. Eu marquei. Pronto, Foi. gente. Certo. Essa pintura, só de a gente olhar para ela e prestar atenção no estilo, a gente já percebe que ela é da pop art. Tá? Por que é da pop art? Pela utilização das cores, pela reprodução, né, da mesma imagem de forma diferente. E esse que está na imagem é Che Guevara, que durante a década de 60 ele aparecia muito nos noticiários jornalísticos. Ele foi um guerrilheiro argentino, mas que participou da Revolução Cubana. Então, ele era um homem muito procurado pelos Estados Unidos, né? Porque na época existia aquela questão da Guerra Fria, do capitalismo versus socialismo, e o Che Guevara, ele era socialista. E a imagem dele era muito presente nos telejornais, no jornalismo na década de 60. E ele foi assassinado na década de 60. E, posteriormente, depois que ele foi morto, essa fotografia dele, olhando assim, meio que para o além, começou a ser reproduzida em camisas e boa parte dos jovens começaram a comprar essa camisa com essa fotografia do Che Guevara. Então, a gente pode dizer que o Che Guevara ele foi um ícone pop, ou ele acabou se tornando num ícone pop, né, numa figura popular, ali durante a década de 60. Vamos ver aqui a pergunta. A imagem acima é de obra de Andy Warhol, pertence a uma série que faz referência a outros ícones do século XX.
Sobre o artista e a obra, é correto afirmar que. Aí teve alguém que respondeu letra B, aí vamos ler aqui a letra B. O artista denunciava as ações do regime cubano por meio da imagem de Che Guevara, ao mesmo tempo em que criticava o predomínio cultural americano ao fazer trabalho semelhante com a Marilyn Monroe. Eu não sei se essa questão aqui não. Aí alguém respondeu algo diferente. Sandriele, letra D. Deixa eu ver aqui a letra D. A proliferação de imagens produzidas pela publicidade, cinema, TV e jornais estimulou uma pintura que trouxe para a tela, com a pop art, referências conhecidas. Aí, essa alternativa aqui, ela é a mais correta, tá? Ela é a letra D, né? Então, a alternativa correta é a letra D. Por quê? Porque ela fala, né, que a proliferação de imagens produzidas pela publicidade, cinema, TV, jornais, estimulou os artistas da pop art. E como eu comentei, né, agora com vocês, o Che Guevara, ele era uma figura muito conhecida durante a década de 60, e mesmo depois que ele morreu, essa imagem dele, essa fotografia, ficou muito marcada e muitos jovens começaram a consumir. Então, ele acabou se tornando uma figura popular. E como a arte pop se aproveitava dessas figuras populares e conhecidas, acabou utilizando a imagem do Che Guevara. Tá? Então, aqui a última alternativa, a correta é a letra D. Certo, pessoal? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Pronto, gente. Então, foi encerrando por aqui. E procurem dar uma olhadinha, vasculhar um pouco mais sobre arte contemporânea. Tá bom? Então, tchau para vocês. Até a próxima. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite. Tchau, Carol. Tchau, professora. Boa noite. Tchauzinho. Vamos saber